Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, dia 30 de abril, eu, professora Eliene, dentro do componente curricular Ciências, como eu havia prometido para vocês, hoje nós vamos responder as questões do capítulo 1 e do capítulo 2. Lembrando que tem um experimento lá, aquele experimento, como o nome já diz, é um experimento onde vocês, tinham que fazer e responder aquelas questões. Então, eu vou me comprometer com aquelas questões, de fato, lá que são dos exercícios. E, só relembrando aqui, nós vamos começar hoje com as questões do capítulo 1, que é do livro 2, viu? Já encerramos o livro 1 de Ciências, estamos no livro 2 e já paramos no capítulo 2. Hoje, quinta-feira, eu iria explicar o capítulo 3, mas como eu vi que alguns estavam querendo que tirasse as dúvidas, então resolvi trazer as resoluções das questões, tá? Então, começando lá com a página 11. Então, eu quero que você pegue o seu livro, abra na página 11 e nós vamos responder cada uma delas. Inclusive, como você já deve ter observado, ó, aqui no quadro eu já fiz aquele desenho lá da terceira questão, porque nós vamos resolver, eu percebi, alguns alunos que me enviaram a resposta, muitas respostas erradas, então eu vou, de fato, responder ela e explicar. Que aí vai ficar bem facinho para vocês entenderem. E aí vocês irão fazer a correção. Se tiver certo, você deixa, ótimo. Se tiver errado, você vai lá, apaga e transfira a resposta correta. Combinado? Então, vamos lá. Na página 11, nós temos... A primeira questão, ela começa assim. De modo geral, por que as máquinas simples são úteis? Só relembrando, o nosso capítulo 1 foi sobre força e máquinas simples. Só recapitulando aqui, o que é essa tal de força? Como eu falei para vocês, a força ela precisa de 3 aspectos. Precisa da intensidade, precisa da direção e precisa do sentido. Uma outra coisa, a força ela se dá por uma deformação do corpo. Então, até o exemplo que eu citei na aula, quando eu estava explicando, é que quando eu pego uma determinada bola, aquelas bolas que são flexíveis, quando eu aperto o máximo que eu conseguir, aquela bola ela fica deformada. Só que depois que eu solto, ela volta ao seu formato original. Mas até aquele momento que eu estou apertando, eu estou exercendo sobre ela uma força. Ou seja, eu estou fazendo com que aquela bola fique, de fato, deformada. Então, a física, ela explica que a força é isso. Professora, mas a nossa aula é de ciências, por que a senhora está falando de física? Porque todos esses assuntos aqui do livro 2, ele é voltado para conteúdos de física. Esses assuntos aqui, capítulo 1, que a gente viu sobre força, máquina simples, é pura física. O capítulo 2, que é calor, temperatura, pura física, viu? Só que tem a ver com ciência, porque a física, ela é uma ciência. E aí na questão diz assim, de modo geral, porque as máquinas, elas são simples, hein? Então, voltando aqui, eu já tinha recapitulado aqui sobre força, as máquinas simples, pessoal, elas nada mais são do que, como eu posso dizer, ferramentas que de fato venham facilitar as tarefas do dia a dia. E aí na questão, eu tenho que sempre estar voltando, E aí na questão, vou até sair aqui sem querer da questão. E aí na questão, pessoal, na primeira questão, quando pergunto, de modo geral, por que as máquinas, as máquinas simples, As máquinas simples, elas são úteis. E aí, por que elas são úteis, essas máquinas simples? A resposta também é simples. Essas máquinas aqui que a questão está falando, elas são úteis, pessoal, porque elas vão diminuir o esforço para você realizar as tarefas do dia a dia. Por isso que elas são úteis. E não é à toa que a física chama as máquinas simples de ferramentas utilizadas para desenvolver o trabalho do dia a dia. Então, resolvendo a primeira questão. De modo geral, por que as máquinas simples são úteis? Porque elas diminuem o esforço da realização das tarefas, viu? Então, se você tiver feito desse jeito,
ou parecido ou no rumo, deixa aí, não apague. Agora, se você tiver respondido de uma forma totalmente diferente, aí você pode apagar. Vamos agora para a segunda questão. Na segunda, diz assim, um indivíduo, deixa eu tentar aqui aumentar. Um indivíduo utilizou um procedimento semelhante ao do experimento realizado na sessão do seu cientista e verificou que a montagem não permitia erguer uma das caixas, bastante pesada, mesmo depois de variar a posição da haste sobre o ponto de apoio. À disposição dele havia uma haste mais curta, uma mais comprida e outros pontos de apoio. O que ele poderia fazer para que a caixa fosse levantada sem precisar de ajuda de outra pessoa? Justifique sua resposta com base nas ideias de força e distância. Então, a gente viu, dentro do assunto aí de força envolvendo força e distância, que um está ligado ao outro e que tanto no assunto de força quanto de distância vai ter um acessóriozinho, um aspectozinho chamado de apoio, que eu vou já mostrar como é que vai realizar o cálculo dessa questão aqui. Então, nessa segunda questão, você poderia colocar o seguinte, que ela poderia, no caso aqui, como ele quer saber, é com relação à caixa, né? O que ele poderia fazer para que a caixa fosse levantada sem precisar de uma ajuda de outra pessoa? Simples. Essa caixa, ela poderia, no caso, ele poderia utilizar uma haste comprida e aí ele iria poder, né, fazer o processo de, no caso, levantar essa caixa. Então, ele poderia usar uma haste comprida para poder levantar essa caixa, porque a força ia ser a mesma. Se fosse para uma pessoa levantar uma haste, seria a mesma força, só que a gente iria utilizar, no caso ali, corpos diferentes. E então, no caso, seria preciso a gente alterar também o ponto de distância do corpo daquela caixa para aquela pessoa, ou então daquela caixa para aquela haste. Então, a resposta seria, ele poderia utilizar uma haste, né, mais comprida. Aqui é esse valor aqui, essa força que ele quer saber. Então, se ele quer saber essa força, não tem que fazer o quê? Utilizar aquela fórmula voltada para o cálculo de força em relação à alavanca. Que fórmula é essa, professora? FP, força potente, vezes DP, distância potente, igual, né? Aí, FR, força resultante, vezes DR, distância resultante. Professora, e quem é essa FP e quem é essa FR, já que tem duas forças e duas distâncias? As forças potentes e distâncias potentes é o que vem antes do apoio. As forças resultantes e distâncias resultantes é o que vem depois do apoio. E aí eu tenho aqui, quem é a força potente? Aqui, eu não tenho uma força. Então, se eu não tenho, vou até fazer aqui com outra cor. Se eu não tenho, eu repito, ó. FP. Quem é DP? Distância potente, né? Antes do apoio, então, 0,6 igual. Força resultante, já tenho lá, ó, 20 newtons. Porque a força é sempre dada em newtons. E a distância resultante, que é sempre depois do apoio, então 0,3. Aí aqui, força potente vezes 0,6 dá 0,6 FP. Eu só multipliquei aqui. Aí 20 vezes 0,3 dá 6. Aí eu faço o quê? Vou isolar o FP, então FP, vou deixar ele sozinho, tadinho, e vou dividir 6 por 0,6. Então, quando eu tenho aqui 6 dividido por 0,6, eu vou ter que FP igual a 10. 10 o quê? N. Porque toda força, independente se ela é resultante
ou se ela é potente, ou se é força elástica, ou se é força potencial, força gravitacional. É sempre dado em N, porque representa Newton, viu? Então, aqui fizemos a nossa terceira questão. Dando continuação às demais, vamos agora para a quarta. Na quarta questão diz assim: qual a função das roldanas fixas e móveis? Então, primeiro, pessoal, as roldanas fixas, o nome já está dizendo, na verdade elas vão mudar o sentido da força. Aquelas que são fixas, elas mudam o sentido daquela força, né? A Ida fala assim sobre a questão das roldanas móveis. Então, as roldanas móveis, de fato, elas vão reduzir aquela força que aquele corpo está exercendo, né? Para poder reduzir por conta de que venha facilitar levantar uma determinada carga. Então, as roldanas fixas mudam o sentido da força e as roldanas móveis, elas reduzem a força necessária para levantar qualquer carga, certo? Vamos agora para a quinta questão. Na quinta diz assim: por que determinadas máquinas, como os guindastes, que são aquelas máquinas grandes, inclusive até mostrei no nosso slide. Então, por que determinadas máquinas, como os guindastes, dispõem de uma combinação ou de um sistema de roldanas? E aí, pessoal, o guindaste ele precisa tanto de roldanas, como a gente viu ali, as roldanas fixas, elas mudam o sentido da força. As móveis, elas reduzem a força necessária para poder carregar ou levantar uma determinada carga. E aqui nesse caso, por que as determinadas máquinas, como os guindastes, dispõem de uma combinação de um sistema de roldanas? É para facilitar, pessoal, o trabalho. Então, os guindastes, eles são utilizados para facilitar o trabalho daqueles objetos de corpos que têm grandes pesos. Então, é por conta disso, viu? Vamos agora para a sexta questão. Então, na sexta questão diz assim, na sexta, na verdade, tem 3 imagens. Tem na primeira imagem, maquinaria de relógio analógico. Na segunda imagem, tem a rampa de acesso a estacionamento. Na terceira imagem, tem um cortador de unha. Então, na letra A, ele quer saber o que é uma máquina composta. Como eu já tinha dito também na nossa aula, tudo isso aqui é referente à nossa aula. Então, ele quer saber aqui o que é uma máquina composta. É simples. A máquina composta, ela é um conjunto de máquinas simples. Só isso. Então, várias máquinas simples, eu vou formar uma máquina composta. Vamos lá para a letra B dessa sexta questão. Os exemplos mostrados nas imagens correspondem a quais máquinas? Aí, como vocês vão estar acompanhando no livro, no desenho, tem 3 desenhos, como eu falei para vocês. Um é a maquinaria de relógio analógico, o outro é a rampa de acesso ao estacionamento e o outro é um cortador de unha. E aí, ele quer saber, né, qual deles aí que indicaria, mostraria quais máquinas eram. Primeiro que eu tenho que falar para vocês aqui, ó, nesse desenho que eu tenho aqui da maquinaria de relógio analógico, representa polias e alavanca, viu? A rampa de acesso que a gente vê aqui no desenho, ela representa parafuso e plano inclinado. E o cortador de unha representa a alavanca e a cunha, viu? Vamos agora para a sétima questão. Atualmente, muitos dos equipamentos utilizados no cotidiano não necessitam que seja aplicada força física para funcionar. Realmente, como tudo está mudado, tudo está assim, mais em relação ao nosso benefício, a maioria das coisas estão sendo criadas com o intuito de nos ajudar nas tarefas mais complicadas que existem.
que existem. Então é por isso que eles criam máquinas para tudo. Olha só um exemplo. Para as donas de casa, as mulheres aí que cozinham, o que acontece? Quando a gente tá ali cortando alguma coisa, tem mulheres que começam a chorar com relação a cortar cebola e por aí vai. Hoje, como tudo está tão modernizado, tem até um suporte que é para poder cortar todos os temperos. Você não vai sujar as mãos, a única coisa que você vai poder fazer é cortar talvez os temperos em tamanhos menores, dependendo do produto, e aí colocar lá dentro, lá tem lâminas que vai facilitar, e vai acelerar o processo e deixar tudo picadinho. Então, tudo está sendo pensado para poder facilitar a realização das tarefas e ainda economizar tempo. E aí na 7ª diz assim, atualmente, né, muitos dos equipamentos utilizados no cotidiano não necessitam que seja aplicada força física para funcionar. Realmente a gente sabe disso. Na letra A, que tipos de energia permitem mover máquinas simples para que realizem tarefas como erguer e deslocar objetos? A outra pergunta. E qual é a fonte desse tipo de energia? Então, na letra A da 7ª, nós temos aqui 2 perguntas ao mesmo tempo. Na primeira, ele quer saber o tipo de energia que permite mover máquinas simples para que realizem tarefas como erguer e deslocar objetos. Primeiro, pessoal, as máquinas simples, elas utilizam a energia elétrica ou até mesmo a energia química, que está presente nos combustíveis. Aí, na letra B, diz assim, apesar de não ser necessário aplicar força diretamente, esses equipamentos deixaram de usar as máquinas simples ou compostas. Repetindo a pergunta. Apesar de não ser necessário aplicar força diretamente, esses equipamentos deixaram de usar as máquinas simples ou compostas. Por quê? Tem que explicar aqui o porquê. Primeiro, esses equipamentos ainda estão sendo constituídos tanto de máquinas simples ou máquinas compostas. Eles são constituídos das 2 formas. Só que aí as máquinas simples, elas contribuem de uma forma positiva para que venha fazer parte desses equipamentos, por exemplo, elevadores, né, guindastes, guinchos, que aí nos quais são utilizados, né, roldanas. E a força aplicada entre a pessoa ou por tração animal pode, no caso, foi substituída pela energia elétrica ou química, porque antes era aquela força física que a pessoa tinha, ou então uma força através do animal, que era chamada tração animal. Então isso aí foi substituído pelas máquinas simples e máquinas compostas. Então, tudo praticamente no dia a dia é composto ou por máquinas simples ou por máquinas compostas. Oi pessoal, agora nós estamos com o capítulo 2. Nós vamos fazer a correção das questões lá do capítulo 2. Então, só recapitulando aí o que nós vimos no capítulo 2. O capítulo 2 a gente viu sobre calor e temperatura. Então, vamos lá recapitular algumas coisas. Primeiro, o que é calor? Calor é uma transferência de energia entre 2 corpos. Então, quando há uma transferência de energia por meio de 2 corpos, aí sim eu vou ter calor. E a gente nunca pode confundir calor com temperatura. Professor, mas aí o que é a temperatura? A temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas. Então, esse grau de agitação das moléculas é o que faz com que seja definido a temperatura. Então, calor é a transferência de energia e temperatura é o grau de agitação das moléculas, certo? E ainda mais aqui, nós vimos também no capítulo 2 sobre a questão dos termômetros. O que são termômetros? São aparelhos que servem para medir a temperatura. Aqui no Brasil, a nossa escala é a escala Celsius, mas
Além de Celsius, existe também a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. O outro nome que a escala Kelvin também é chamado é zero absoluto, viu? O que mais que a gente viu? Nós vimos também sobre temperatura, né? Com relação ao grau de agitação das moléculas. A gente viu que mais, né? Mais sobre calor. Vimos também sobre equilíbrio térmico, que é o que é o equilíbrio térmico. Deixa eu colocar aqui. O que é esse equilíbrio térmico? Por exemplo, eu inclusive até tinha comentado logo no início, que esse determinado corpo aqui, ele está com a temperatura quente. Esse aqui está com a temperatura fria. Eles estão separados, então ambos estão com temperaturas diferentes. Quando eu pego e vou tentar aproximar esses dois corpos, o que vai acontecer? O que está com a temperatura quente, ele vai transferir para aquele que está com menor temperatura. Quando essa energia é transferida, o que vai acontecer? Ambos irão ficar com a mesma temperatura, vão ficar com a temperatura ali igual. Isso é o que chamamos de equilíbrio térmico. Então, para atingir o equilíbrio térmico, é necessário que os dois corpos tenham temperaturas diferentes, e aquele de temperatura maior acaba transferindo a energia para aquele que tem temperatura menor, para ambos ficarem com a mesma temperatura, permanecendo em equilíbrio térmico. Térmico porque tem a ver com temperaturas, por isso que é chamado equilíbrio térmico. Vamos lá para a nossa primeira questão. Na primeira tem ABC. Na primeira diz assim: o que acontece com a temperatura de um café quente e de um refrigerante gelado quando são deixados sobre uma mesa? Gente, isso aqui nem precisa você se preocupar em responder o que de forma física ou de forma científica. Isso aqui você pode usar suas palavras do dia a dia, porque isso aqui é algo comum que pode acontecer no dia a dia. Ou seja, você vai pegar simplesmente uma xícara de café quente, colocar na mesa, e um copo gelado, né? Aliás, um refrigerante gelado. Primeiro que eu tenho que falar para vocês, a temperatura do café, que fala aqui na primeira questão, ela vai diminuir. Mas por que ela vai diminuir? É justamente porque ela vai ceder, essa xícara ela vai ceder calor para o ambiente. Então, quando ela cede, o que é ceder? É entregar. Então, ela está transferindo aquele calor para o ambiente. Por isso que a temperatura vai diminuir. Já do refrigerante, o que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura do refrigerante e vai fazer com que esse refrigerante receba o calor do ambiente. Por isso que a gente percebe que começa a formar umas gotículas de água fora do copo, fora do recipiente, porque ele está absorvendo aquele calor do ambiente e aquilo ele está fazendo com que a temperatura dele aumente. E aí forma as gotículas de água fora, que aí vai fazer com que esquente aí. Ah, o meu refrigerante aqui gelado já esquentou. Então é algo que a gente usa no dia a dia, viu? Então a resposta é essa. A temperatura do café, ela diminui, né? Porque ela vai ceder calor para o ambiente. E a temperatura do refrigerante aumenta porque ele vai receber o calor do ambiente, ele vai absorver. Na letra B, diz o quê? Para medir a temperatura do corpo, né? Colocamos um termômetro sob a axila, né? Ou sob a língua. Por que é necessário aguardar alguns minutos antes de fazer a leitura? Primeiro, pessoal, é necessário a gente aguardar alguns minutos, mais ou menos cerca de 4, 5 minutos estourando. Mas por que isso? Porque o termômetro ele precisa estar em equilíbrio térmico com o nosso corpo. É só por conta disso. E às vezes quando a pessoa coloca lá o termômetro, aí já tira logo, não, espera um pouco, uns 4 a 5 minutos, para que o teu corpo ele estabilize a temperatura, as moléculas fiquem ali tranquilas, para que o termômetro possa sim medir o grau de agitação das moléculas que estão no teu corpo. Então, é por isso que é necessário para que espere para que ele entre em equilíbrio térmico com o corpo, certo? Letra C.
Como funciona um termômetro de coluna líquida? Inclusive, esse termômetro eu falei na nossa aula. Primeiro, ele funciona com base na dilatação, né, do líquido. Tem aquele líquido que fica dentro. Aquele líquido, na maioria das vezes, ele aumenta se a temperatura estiver alta e ele vai abaixando, vai diminuindo se a temperatura estiver baixa. Aí o que vai acontecer? O termômetro ele troca calor com o corpo. E aí vai fazer com que ele ganhe aquele calor para ele ou com que ele perca calor, né? E aí ele vai se dilatar, aquele líquido vai se dilatar e também pode contrair dependendo da temperatura, que é o que eu falei. O líquidozinho que está lá dentro pode subir ou então pode descer, viu? Segunda questão diz assim: leia as frases a seguir e reescreva as que estiverem corretas. Então a gente vai ler as frases e se estiver correto a gente deixa. Se estiver errado a gente, né, reescreve. Na letra A diz assim: calor é a energia térmica contida nos corpos. Calor é a energia térmica em trânsito, né, a transferência de energia, que flui, né, do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Essa seria a resposta. Na letra B, a temperatura é a medida do calor de um corpo. É errado. A temperatura é medida, é a agitação térmica, né, das partículas de um corpo. É o grau de agitação das moléculas. É isso, grau de agitação térmica das moléculas. Na letra C, o termômetro é um instrumento que associa a energia térmica de um corpo a um valor de temperatura. A letra C, ela está correta, exatamente, o termômetro é isso. Ele vai, né, associar essa energia térmica, que essa energia térmica é a temperatura, a energia de temperatura que está no corpo da pessoa, né, para um valor de temperatura. Então a letra C está correta, viu? Na letra D diz o seguinte: quando um corpo, né, recebe calor, sua temperatura sempre aumenta. Falso. Quando esse corpo que está falando aqui na letra D, ele recebe calor, a temperatura pode aumentar, né, ou pode mudar de estado físico. Mas dizer que sempre aumenta, não, isso não é certo. Aqui, na nossa terceira questão, diz assim, ó: as temperaturas de fusão e de ebulição do mercúrio são, respectivamente, menos 39, então tá dizendo aqui, ó, que a temperatura de fusão, vou colocar aqui TF, ó, presta atenção. Temperatura de fusão tá dizendo que é menos 39, que é na ordem, né, respectivamente, menos 39 graus Celsius. A temperatura de ebulição, então TE, é igual a 357 graus Celsius, viu? Aí, diz assim: esse amplo intervalo representa alguma vantagem para a utilização do mercúrio como metal líquido do bulbo de um termômetro? Justifique sua resposta. Então, primeiro, que eu posso dizer para vocês, as temperaturas de fusão e de ebulição do mercúrio, elas vão compreender de fato um grande intervalo. E a gente percebe aqui pelos valores, né? E aí ele vai se manter, né, no estado líquido na maioria das situações do cotidiano, permitindo, né, a medição da temperatura sempre. Então, no caso, as temperaturas aqui, né, tanto de fusão quanto de ebulição, elas vão compreender um intervalo grande. Então, quando tem esse intervalo grande entre uma temperatura e outra, faz com que ele se mantenha no estado líquido e permitindo a medição da temperatura, tá? Vamos agora para a quarta questão. A quarta diz assim: qual é a relação entre a temperatura de um corpo e a energia cinética das moléculas que o compõem? Primeiro, quando eu falo de energia cinética, estou falando de movimento.
E aí diz assim, qual é a relação entre a temperatura de um corpo e a energia cinética das moléculas que o compõem? Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, quanto maior é a energia cinética das moléculas, então, quanto maior é o movimento ali das moléculas, maior é a temperatura do corpo. Olha só um exemplo. Quando você corre, você começa a se agitar, o que acontece? As tuas moléculas, elas ficam agitadas. Então, quanto mais você se agita, mais agitadas elas ficam e mais temperatura elas vão produzir. Então, quanto maior a energia cinética das moléculas, maior vai ser a temperatura do teu corpo, certo? Vamos agora para a quinta questão. Na quinta diz assim, ó, alguns termômetros, como o que está na fotografia, vocês estão olhando no livro, tem um desenho aí de um determinado termômetro. Então, alguns termômetros, como esse que está aqui no livro de vocês, informam a temperatura tanto em Celsius quanto em Fahrenheit. Né? Tá mostrando lá, de um lado tem os valores em Celsius e do outro tem os valores em Fahrenheit. Isso significa que a variação de temperatura de 1 grau Celsius corresponde a 1 grau Fahrenheit, justifique sua resposta. E aí, você observando lá, o lado que tem as temperaturas em Celsius, o lado que tem as temperaturas em Fahrenheit, e aí, corresponde ou não? Claro que não, pessoal. Como a gente percebe lá, aqui, esse intervalo aqui dele, que está mostrando que a variação de temperatura de 1 grau Celsius corresponde a 1 grau Fahrenheit, não, pessoal. Professora, mas por que não? Porque eu já tinha falado para vocês, mostrei na aula, inclusive nos slides, que no intervalo de 0 a 100, que no caso 100 graus Celsius, corresponde a um intervalo de 32 Fahrenheit a 212 Fahrenheit. Por isso que não. Então, a variação de 1 grau Celsius, no caso na escala Celsius, ela corresponde à variação de 1,8 Fahrenheit. E não 1 grau Celsius igual a 1 grau Fahrenheit. Não. Viu? Vamos agora para a sexta questão, né? A sexta. Nos dias frios, é comum ouvirmos conselhos para usar roupa grossa, né? Pois elas esquentam mais. As roupas transferem calor para o corpo? Explique sua resposta. Então, primeiro que a resposta é não. Por exemplo, como a roupa ela não tem nenhum mecanismo, né, que faça esquentar, a temperatura geralmente ela é menor que a do corpo. Aí ela recebe calor do corpo. Só que aí ocorre que tecidos grossos, por exemplo, lã, que é um tipo de tecido que também é indicado, eles funcionam como isolante térmico. Ou seja, o que é isolante térmico? Quando eu quero isolar, é quando eu quero proibir. Então, quando eu estou isolando, eu não estou permitindo a passagem da temperatura. Então, o tecido desse tipo aí, lã, ele funciona como isolante térmico, não permitindo a passagem, né, da temperatura para o corpo, viu? No caso do calor do corpo para o ambiente, ou vice-versa. Na sétima diz assim, descreva as trocas de calor que ocorrem em um copo de suco com gelo deixado sobre a mesa em um dia quente. Primeiro, pessoal, você pegou um copo, colocou com gelo, né, e colocou lá em cima da mesa, né, colocou gelo e colocou em cima da mesa. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Esse copo vai conter o suco na temperatura ambiente. Por quê? Como ele vai absorver aquela temperatura do ambiente, então ele vai ficar naquela temperatura ali do próprio ambiente. E vai ficar um pouco mais diluído, né? Por causa do que o gelo ele vai derreter aos poucos. Ele não vai ficar sempre sólido ali um bom tempo. Ele vai derreter porque ele está recebendo o calor do ambiente. E aí as trocas de calor vão acontecer. Primeira coisa que vai acontecer nessas trocas de calor. O suco, ele vai transferir calor, como mostra aqui, para o gelo. Aí vai se resfriar. Segunda troca de calor que acontece. O gelo vai receber, né, o calor do suco e do ambiente. Terceira coisa que vai acontecer.
ele vai derreter esse gelo. E por último, o suco vai receber o calor do ambiente e no final ele vai esquentar, viu? Então é por isso que acontece essas etapas das trocas de calor. O nome já está dizendo, vai trocar calor com o ambiente. Aí nós temos a questão que é sobre, referente à página 25, que é ciência na prática. Aqui é onde a gente fala assim, ó, seria possível explicar a dilatação de um metal pela teoria do flogístico? E como você explicaria a dilatação dos corpos com base na teoria do calórico? Primeira coisa que eu tenho a falar para vocês aqui, a dilatação, não já está dizendo, dilatar é aumentar. Então a dilatação é o aumento das dimensões do corpo, né? Quando eles recebem uma temperatura alta. Então, por exemplo, eu quero colocar determinado metal para esquentar por um determinado tempo, depois que você for pegar lá, aquele metal já está com um tamanho um pouquinho maior, por conta da dilatação, né? E aí, a teoria, né, por meio dessa teoria do calórico, o que acontece? Acontece o ganho, né, de calórico durante o aquecimento, aí o fluido ocuparia os espaços no interior do corpo e assim aumentaria a sua dimensão, viu? E aí outra coisa que eu posso dizer para vocês aqui também nessa questão é que mesmo o calor sendo definido como forma de energia associada à agitação das partículas, no texto está falando uma referência do calor como substância que pode passar de um lugar para outro. Então, seria isso, assim, em resumo. Então, aqui a gente encerra a nossa participação aqui na resolução das questões. Eu espero que vocês tenham compreendido de fato. Aí sim, na próxima aula, a gente vai ter um assunto sobre o capítulo 3.